Ouça com atenção agora. Há uma voz diante de você que não pertence ao passado nem ao futuro, mas ao ponto exato onde a decisão nasce. Essa voz tem o timbre de um velho mestre e a nitidez de um relâmpago. Ela diz: ou você comanda a sua mente, ou a sua mente o conduzirá por atalhos que terminam sempre no mesmo lugar. Essa voz tem nome e legado. Eu a chamo Napoleon Hill, não como um retrato preso a uma parede, mas como uma presença viva que atravessa a sala invisível dos seus pensamentos. Ele não sussurra promessas fáceis. Ele exige um juramento íntimo, compromisso com um propósito definido, disciplina diária e fé organizada. Se você permitir, ele tomará seu pulso mental e dirá, sem rodeios: o que você repete governa quem você se torna. Hill caminha comigo pela oficina do invisível, onde crenças são ferramentas e o propósito é uma bigorna. Ele observa suas mãos, seu cansaço, sua pressa e pergunta: por que insiste em lutar com o ferro quando ainda não forjou o fogo? A mente é esse fogo. Sem o calor certo, o metal do destino permanece frio, rígido, hostil. Com o calor certo, ele se curva. A primeira ordem é simples e implacável. Estabeleça um objetivo definido, claro como uma lâmina recém-afiada. O objetivo é o timoneiro do navio mental. Sem ele, qualquer vento vira tempestade. Com ele, até a brisa vira impulso. Talvez você tenha aprendido a negociar com a própria mente como quem barganha no escuro. Promete acordar cedo, pede foco por misericórdia, aceita migalhas de disciplina. Isso não é governo, é ocupação. A mente, sem liderança, preenche o trono com qualquer ruído que pareça urgente. Hill chama essa força de hábito. E o hábito, quando não escolhido, se comporta como um administrador tirânico, que cobra impostos de energia e devolve centavos de resultado. Então a primeira revolução é silenciosa. Você depõe o usurpador e assume o comando. Como? Escrevendo o propósito, declarando a troca justa e iniciando um rito diário que não negocia com desculpas. Em seu caderno de couro, Hill escreveria 3 linhas para você hoje. Primeira: desejo ardente, porque morno não move montanha. Segunda: fé organizada, porque crença sem método apodrece em intenção. Terceira: ação persistente, porque o tempo recompensa o que se repete. Ele não romantiza a dor, mas sabe que o crescimento tem um preço tabelado: desconforto antecipado, concentração disciplinada, renúncia calculada. Isso o assusta? Ótimo. O medo é um alarme que tocou para avisar que há energia presa aí dentro. Desligar o alarme não apaga o incêndio. Direcionar o medo o transforma em combustível. Pense nas vezes em que você estacionou a própria vida no acostamento da procrastinação. O plano era grande, mas a execução foi entregue a um futuro indeterminado. E o futuro, como você sabe, tem o hábito de nunca chegar. Hill se inclina e pergunta: quem assinou a ordem de adiamento? Não foi o destino. Foi um juiz interno que julga com base em provas antigas. Ele chama esse juiz de crença limitante. O processo para revogá-la não é mágico, é jurídico. Você precisa apresentar novas evidências. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode conquistar. Repete Hill, pedindo que você traduza a frase em prova material. Ação mínima hoje, repetida amanhã, ampliada depois de amanhã. Visualize a sua mente como uma sala de comando. Há painéis de alavancas, mostradores, mapas, instruções. Todos os dias você entra nessa sala e toca nos mesmos botões, sem notar. O dedo encontra por hábito a alavanca do adiamento, o botão da dúvida, a chave da distração. Hill pede que você apague as luzes por um instante e use a caneta da atenção para rotular cada controle. Quando você dá um nome às suas alavancas, começa a notar quando elas o traem. Redesenhe o painel. Substitua a alavanca do adiamento por blocos de tempo curtos e inegociáveis. Remova o botão da dúvida com registros diários de pequenas vitórias. Instale um disjuntor de foco. Telefone longe, metas de sessão claras, pausa programada. A neurociência oferece suas tabelas e gráficos. Hill oferece a linguagem ardente da decisão. Ambos se encontram em um ponto: repetição. Cada repetição é um martelo que crava uma estaca na terra da identidade.
Você quer se tornar alguém que termina o que começa? Então conclua alguma coisa hoje, por menor que seja. Quer se tornar alguém que fala com coragem? Então diga uma verdade hoje, ainda que a voz trema. Quer se tornar alguém próspero? Então organize seu fluxo financeiro por escrito hoje, ainda que os números causem desconforto. O caráter nasce onde o incômodo não vence. Talvez exista em você uma voz crítica que insiste que não é o momento. Essa voz gosta de argumentos elegantes e conclui sempre que o amanhã terá mais espaço. Hill não debate com ela, ele a expõe. Pergunta: qual evidência concreta sustenta o seu adiamento? Silêncio. No silêncio se abre um corredor estreito por onde só cabe uma palavra. Agora. Entrar nesse corredor é o início de uma nova geometria da vida, em que pequenos blocos de ação se encaixam até erguer uma catedral. Não importa se, por fora, nada parece diferente hoje. Importa que, por dentro, um novo governo assumiu o trono. Você pode estar cansado de recomeçar. Hill entende. Recomeçar consome confiança. Por isso ele muda o verbo. Em vez de recomeçar, continue. Continue a partir do centímetro onde parou. 1 centímetro é pequeno, mas salva destinos. Ele o convida a um pacto de 72 horas. Durante 3 dias consecutivos, você fará o que disse que faria, no horário definido, com atenção total, por blocos curtos, sem negociar. Ao final, a mente entenderá que há governo de verdade no palácio. E quando o governo é legítimo, os hábitos adversários perdem soldados. Enquanto caminha ao seu lado, Hill recolhe do chão algumas palavras oxidadas que você deixou cair ao longo dos anos. Impossível. Tarde demais. Quem sou eu? Não vai dar. Ele sopra a poeira e mostra o reverso de cada uma. No verso de impossível, lê-se ainda não dominado. No verso de tarde demais, lê-se comecei quando decidi. No verso de quem sou eu, lê-se sou o responsável. No verso de não vai dar, lê-se como posso fazer dar. A linguagem que você usa para pensar é a argila com que molda o futuro. Substitua rótulos que encolhem por perguntas que abrem. Agora, faço a você 3 perguntas que Hill faria com a calma de quem já viu destinos virarem fruto diante dos próprios olhos. O que você quer? Descrito em 30 palavras com prazo e medida. O que você está disposto a dar em troca, em hábitos, tempo, foco e renúncias? Qual é a primeira ação que pode ser executada nos próximos 10 minutos e que prova para a sua própria mente que você governa o leme? Não responda para mim, responda no seu caderno. A escrita é um contrato consigo mesmo. Toda vez que você assina esse contrato com a tinta da consistência, o mundo externo assina embaixo com resultados. Quando a noite for espessa e os ruídos externos parecerem mais altos que a sua convicção, lembre-se do laboratório oculto que existe por trás dos seus olhos. Aí dentro, coalizam-se impulsos, memórias, crenças e imagens que decidirão se você anda em círculos ou em espiral ascendente. Hill se aproxima e diz: não se renda à primeira maré. Fixe o olhar em um porto definido e navegue pelo método. Método é amor ao futuro na forma de calendário. Método é compaixão por si mesmo na forma de limites. Método é liberdade estruturada. Se você chegou até aqui, já percebeu. Nenhuma das chaves está fora de alcance. Elas estavam há muito misturadas ao molho de chaves da rotina. O que muda hoje não é a existência das portas, é a sua decisão de atravessá-las. Hill ergue a mão não como quem abençoa do alto, mas como quem convida de igual para igual. Ele não é um santo das causas perdidas, é um engenheiro da vontade. E engenheiros não pedem aos materiais que mudem por mágica. Eles desenham, calculam, testam, ajustam, insistem. Você também pode. Então respire com intenção. Nomeie seu objetivo. Anote sua troca. Delimite seus blocos. Proteja seu foco. Execute apesar do medo. Celebre microvitórias. E volte amanhã. Esta é a primeira pedra de uma construção que seguirá ao longo das próximas partes, em que abriremos o mapa de forças invisíveis que moldam suas decisões, aprenderemos a transformar resistência em impulso e veremos, na prática,
como criar um campo de atração ao redor do seu propósito. Porque, se hoje você aprendeu a acender o fogo, amanhã iremos alimentá-lo até que a chama se torne farol. Você está pronto para atravessar o corredor do agora? Você acorda. O despertador toca. A luz do celular invade seus olhos antes mesmo que sua consciência desperte por completo. Você segue a mesma rota automática. Desliza pela tela, procura atualizações, se compara com vidas editadas, e quando percebe, já está atrasado para si mesmo mais uma vez. Napoleon Hill observa esse ritual silencioso com a atenção de quem sabe que a primeira batalha do dia é travada antes mesmo do café ser servido. Ele não julga, ele revela. A mente, diz ele, sempre obedecerá à instrução que recebe primeiro. Se a primeira ordem é dispersão, o resto do dia seguirá o mesmo comando. A pergunta que ecoa dentro de você é simples e incômoda. Quem deu essa ordem? Hill caminha ao seu lado pelas manhãs em que a pressa domina. Ele aponta para o espaço entre o toque do despertador e o primeiro gesto consciente do seu dia. É ali que mora o poder que muitos ignoram. Antes do mundo exigir alguma coisa de você, existe um segundo precioso no qual você decide se desperta como comandante ou como refém. Ele orienta. Acorde com um propósito. Não abra a porta do subconsciente para inimigos tão cedo. Antes de qualquer ruído, instale a primeira ideia do dia. Eu comando a minha mente. Hoje eu avanço. A repetição desse breve ritual muda a atmosfera mental, como se ajustasse a bússola para o norte verdadeiro das suas metas. Mas talvez você diga que a vida não é tão simples. Talvez o trabalho te drena, as responsabilidades te esmagam, a rotina te sufoca. Hill reconhece isso. Foi assim com todos que ousaram desejar algo maior. Ele diz que pessoas comuns acreditam que os problemas impedem o crescimento, enquanto os verdadeiramente determinados entendem que os problemas são o próprio convite para crescer. Ele lembra das histórias que estudou ao longo de décadas. Empresários endividados que reconstruíram impérios, atletas que treinaram no limite da dor, pessoas comuns que ousaram desafiar o destino. Nenhum deles começou com condições perfeitas, mas todos começaram com uma ordem clara à própria mente. Eu continuo. Imagine agora um dia comum, desses em que a vontade de desistir parece maior do que qualquer ambição futura. Você se olha no espelho e não encontra nada especial. As contas te assustam. Um erro recente ainda dói. Nada parece estar mudando. Hill se aproxima e diz: esses são os dias mais valiosos. Por quê? Porque são nesses dias que se escolhe quem você está se tornando. Quando tudo está favorável, a disciplina não é disciplina, é conforto. O verdadeiro progresso nasce exatamente quando a mente grita para parar, e mesmo assim, você avança 1 centímetro. Esse centímetro, diz Hill, vale quilômetros no futuro. Você já percebeu como a vida parece testar justamente quando você decide mudar? Você quer acordar cedo e a noite anterior se alonga. Você quer treinar e a preguiça pesa o corpo. Você quer estudar e o celular chama com notificações brilhantes. Isso não é azar, é a resistência natural do cérebro, tentando economizar energia e manter tudo igual. Hill explica que sua mente foi treinada para sobreviver ao passado, não para conquistar o futuro. Para ela, mudança é ameaça. E por isso ela cria desculpas inteligentes, argumentos sedutores, cansaços inesperados. Nesse momento, ele coloca diante de você uma escolha: obedecer ao conforto da mente ou treinar a mente a obedecer você. Olhe para qualquer pessoa que você admire. Um artista que alcançou excelência, um empresário que construiu riqueza, um atleta que venceu limites. Nenhum deles acordou um dia com tudo resolvido. Eles apenas fizeram um pacto com a repetição. Enquanto os outros cediam ao cansaço, eles faziam mais uma repetição. Enquanto os outros diziam, não hoje, eles respondiam, agora. Hill diz que o sucesso raramente chega com fanfarra. Ele chega como consequência acumulada de dias aparentemente insignificantes nos quais você decide agir, apesar das desculpas. É por isso que ele insiste na transformação do ordinário em ritual. Acordar com intenção, trabalhar com foco, repetir com disciplina. Hill aponta para uma verdade psicológica que poucos compreendem. O cérebro não recompensa promessas não cumpridas. Ele precisa de provas.
E a prova primordial é a ação. Toda vez que você cumpre um compromisso consigo mesmo, por menor que seja, você envia ao cérebro a mensagem: eu posso confiar em mim. E cada vez que você se sabota, ele registra: eu não cumpro minhas próprias palavras. Com o tempo, esses registros se tornam identidade. Quem você acha que será mais poderoso? Aquele que acredita que cumpre o que promete, ou aquele que coleciona autotraições? Hill olha nos seus olhos e diz: a mente acredita em feitos, não em intenções. Chega um momento em que você precisa se perguntar: quantas vezes eu disse que começaria e não comecei? Quantas vezes eu iniciei e parei? Quantos ciclos inacabados deixei para trás? A mente se cansa de projetos mortos e cria alergia ao recomeço. Hill sugere uma cura. Termine algo hoje. Qualquer coisa. Algo que você já postergou. Pode ser organizar uma gaveta, concluir uma tarefa simples, finalizar um estudo que começou. Quando você termina, acende uma chama. Quando você acumula finais, acende um incêndio. A mente passa a reconhecer um novo padrão. Eu finalizo o que inicio. E esse padrão se expande para todos os aspectos da vida. A ciência chama esse processo de fortalecimento neural. Hill chama de forjar destino. O nome não importa, o resultado sim. Quando você se compromete com pequenas execuções diárias, algo extraordinário acontece com o tempo. O que antes exigia força se torna natural. O hábito assume o volante. Você avança quase sem perceber. A mente deixa de sabotar e passa a colaborar. O piloto automático muda de rota. E pela primeira vez na vida, você sente que está fluindo em direção ao que realmente deseja. Mas há um detalhe crucial. O mundo não aplaude quem começa. O mundo só percebe quem persiste. E persiste quem confia. Por isso Hill afirma que a fé é uma energia prática, não mística. Fé é agir como quem sabe que vai dar certo, mesmo quando ainda não deu. Fé é continuar regando a semente que ainda não brotou. Fé é recusar-se a desistir quando o cansaço promete uma falsa paz. Ele lembra que a maioria desiste no exato momento anterior à virada. Um esforço a mais, e o impossível se transformaria em inevitável. Quem desiste, nunca sabe o que estava prestes a acontecer. Esse é o arrependimento mais pesado de todos. Por isso, todos os dias ele te pergunta: que versão de você venceu hoje? Aquela que quer crescer ou aquela que quer descansar? Porque essa escolha, singela, íntima, rotineira, define destinos. O mundo está cheio de talentos que não prosperaram porque obedeceram ao cansaço, e repleto de pessoas comuns que alcançaram grandeza porque obedeceram ao propósito. A diferença está em quem você escuta quando ninguém vê. Agora imagine sua vida daqui a 6 meses se você aplicar o que Hill está te ensinando agora. Imagine acordar com energia, sentir orgulho de si, ver sua conta bancária crescer, perceber que sua mente trabalha a seu favor. Imagine pessoas notando a mudança sem você precisar explicar. Imagine olhar para trás e sorrir ao perceber que tudo começou com pequenas vitórias diárias. Você não precisa de sorte. Você precisa de direção, e ela já está diante de você. Napoleon Hill coloca a mão em seu ombro e diz: escolha uma ação hoje que o seu eu do futuro vai agradecer. Ele não deseja que você seja perfeito. Ele deseja que você seja constante. Ele sabe que o caminho não será sem quedas, mas será impossível para quem não para. Cada passo adiante é uma oração silenciosa ao futuro. Cada repetição é uma chave nova abrindo portas antigas. Você está criando uma nova vida a partir da vida que já tem. Mas Hill também avisa: em breve, algo acontecerá. Quando a consistência se torna identidade, o universo começa a se mover. Oportunidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas entram no seu caminho. E é nesse ponto que você verá com seus próprios olhos o que até agora só ouviu em palavras. A mente programada para vencer atrai a vitória. O ciclo positivo começa a rodar. Você será puxado para cima pela força dos resultados. E então, tudo fará sentido. Mas antes que isso aconteça, existe uma próxima etapa. Uma força invisível dentro de você que ainda precisa ser despertada. Uma energia que transforma desejo em conquista acelerada. Hill
está pronto para revelá-la. Você está? Porque a parte 3 não vai apenas te ensinar a manter o foco. Ela vai te mostrar como reescrever a própria realidade de dentro para fora. E quando você compreender esse próximo código, não haverá mais volta. Você já percebeu que existe dentro de você uma espécie de força comprimida, como um músculo que nunca foi totalmente usado? Napoleon Hill sabia que a maioria das pessoas vive com a musculatura do espírito inativa, não por falta de desejo, mas por falta de um gatilho interno capaz de transformar intenção em movimento inevitável. Ele dizia que quando o propósito se une ao desejo ardente, nasce uma energia chamada a emoção da realização antecipada. É como se o futuro enviasse sinais ao presente, guiando cada passo com uma certeza inabalável. Essa certeza não é arrogância, é alinhamento. Hill caminha novamente ao seu lado enquanto você observa os dias correndo. Ele diz que existe algo que você ainda não entendeu completamente. Sua mente não se move pelo que é lógico. Ela se move pelo que é carregado de emoção. Você sabe o que deve fazer, mas nem sempre faz. Não porque falta conhecimento, mas porque falta intensidade. Sem sentimento, a ideia não cria raízes. Sem vibração interior, o cérebro não se compromete com o resultado. Ele precisa sentir para obedecer. Por isso Hill provoca. Qual emoção você instala quando pensa na sua meta? Medo ou desejo? Dúvida ou fé? Obrigação ou entusiasmo? A resposta define a força do impulso. A cada 3 passos ele faz perguntas que não permitem fuga. O que exatamente você quer alcançar? Por que isso importa tanto? O que acontece com você se não conquistar? Como será sua vida quando alcançar? Essas perguntas são martelos que quebram a casca da superficialidade. Quanto mais profundo o sentido, mais alto o movimento. A mudança não começa com a agenda, mas com o coração inflamado. Se o propósito não te perturba, você o abandonará ao primeiro sinal de resistência. Imagine uma cena simples. Você está sentado, exausto, sem energia para agir. De repente, uma mensagem chega. Sua chance de realizar algo enorme depende de uma ação agora. O corpo desperta, a mente ignora o cansaço, o foco se afia. O que mudou em segundos? A emoção. E o sorri porque é exatamente isso que ele tenta te ensinar. Se você aprender a invocar essa emoção sem depender de estímulos externos, se tornará imparável. A autodeterminação é a habilidade de criar entusiasmo sob comando. Então ele te leva para dentro do próprio pensamento. Lá, cada ideia tem forma e peso. Ele coloca diante de você 2 imagens. Uma vida onde você vence, conquista, transforma, e outra onde você repete os mesmos ciclos até o fim dos seus dias. Qual dessas imagens faz sua respiração mudar? Qual provoca choque no peito? Hill diz que é essa a imagem que deve ser repetida todos os dias, até que se torne tão familiar e a mente comece a perseguir sua realização de forma automática. A cada 3 parágrafos, ele interrompe o fluxo com outra pergunta provocadora. O que você está fazendo agora está aproximando ou afastando você da sua nova identidade? Você pode mentir para os outros, mas sua mente sabe a verdade. Todas as vezes em que você diz, eu quero mudar e não age, o cérebro registra um comando contrário. Ele quer, mas não faz. É assim que se cria uma mente derrotada, mas o inverso também é verdadeiro. Pequenos atos diários declaram vitória silenciosa. Você decide quem está escrevendo a história. Hill te leva para a sala da imaginação, o laboratório invisível onde o futuro é fabricado. Ali não existem limitações impostas pelo ambiente, nem opiniões alheias. Ali você pode idealizar sua melhor versão, detalhar seu estilo de vida, sentir a liberdade financeira, experimentar mentalmente o corpo saudável, tocar a abundância que merece. Ele diz que imaginar com intensidade não é fuga, é instrução. A mente precisa ver para crer. Ela precisa crer para agir. E quando age com consistência, inevitavelmente conquista. De repente, Hill muda o tom. Ele fala sobre uma energia que poucos sabem usar. O poder da insatisfação direcionada. Não adianta apenas querer vencer. É preciso se revoltar contra a vida pequena. Não com ódio, mas com decisão. Ele pergunta: quantas oportunidades você já deixou passar?
Quantas versões melhores de si mesmo já ficaram adiadas? Quantos sonhos seus foram enterrados pela rotina? Essa dor precisa ser sentida, mas não para destruí-lo, e sim para movê-lo. A dor ignorada paralisa. A dor compreendida impulsiona. E quando você começa a agir com essa nova força, surge a primeira ilusão: achar que já fez o suficiente. A mente quer recompensas rápidas. Ela cria um alívio traiçoeiro que sussurra: hoje pode relaxar. Rio alerta. Esse sussurro é a voz da velha identidade tentando recuperar território. Ele coloca sua mão sobre seu ombro e diz com firmeza: não negocie com a mediocridade. Ainda não. Porque o ciclo da mudança ainda é frágil como um broto que precisa de proteção até enraizar completamente. Você percebe que Rio não está falando com o seu ego, mas com sua essência. Ele sabe que existe dentro de você uma verdade maior do que qualquer desculpa. Ele sabe que, mesmo quando você finge estar satisfeito, há algo dentro de você implorando por expansão. O seu espírito nasceu para crescer. Quando você se reduz, há um protesto silencioso dentro da alma. Esse protesto é a evidência de que você ainda não viveu tudo o que pode viver. Então me diga, ele insiste, quem você escolhe ser apesar das dificuldades? Quem você escolhe ser quando ninguém está olhando? Quem você escolhe ser quando é mais fácil desistir? Não existem respostas neutras. Cada decisão é um voto para o futuro. A cada ação você está elegendo qual versão de si mesmo governará amanhã. De repente, Rio se cala. Ele olha para você com a intensidade de quem enxerga além da carne e do tempo. Ele sabe que você está prestes a cruzar o ponto onde a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ele fala baixinho, como se não quisesse que as crenças antigas o ouvissem. Há um poder espiritual aguardando o seu comando. Esse poder não é místico, é humano. Ele nasce quando vontade e crença se beijam. Quando propósito e persistência se casam. Quando você para de pedir permissão ao mundo e começa a ordenar ao próprio destino. Ele te faz uma última pergunta, e ecoa como um desafio. Está pronto para assumir um compromisso que mudará sua vida mais rápido do que imagina? Porque a partir do próximo passo, a realidade começará a obedecer, e não há retorno depois disso. Você já percebeu que a vida tem momentos em que tudo parece se alinhar? E também momentos em que tudo parece conspirar contra você? Napoleon Hill diz que essas duas fases não são acaso. São respostas do universo à vibração que você emana. Quando seu foco está firme e sua crença está forte, as circunstâncias se curvam. Quando a dúvida domina, tudo desaba porque sua energia se recolhe. Hill não aponta o dedo para o mundo, ele aponta para dentro. O cenário externo é apenas um espelho do estado interno. Mude o espelho da mente e o reflexo da vida se reorganiza. Você já viu pessoas que pareciam ter tudo contra elas e ainda assim venceram? Hill chama isso de prova do propósito. Quando você começa a se mover na direção certa, testes surgem para verificar se você realmente merece atravessar o portal da transformação. É como se a realidade perguntasse: você está sério nisso ou está apenas sonhando acordado? Se você vacila, o portal se fecha. Se você atravessa com coragem, o mundo abre espaço. E de repente o improvável acontece. Alguém que você nunca imaginou te oferece uma oportunidade, uma ideia surge na hora certa. Um caminho se revela onde antes havia apenas parede. Hill afirma que o mundo não responde a desejos tímidos. Ele responde a ordens mentais carregadas de convicção. Mas convicção não nasce do conforto. Ela nasce da batalha. Quando você se recusa a desistir depois de ser ignorado, depois de falhar, depois de se decepcionar, você ativa dentro de si um código que poucos acessam. O código da resistência criativa. Nesse estado, cada obstáculo vira material de construção. Cada crítica vira combustível. Cada queda vira impulso. A mente passa a trabalhar não mais como proteção, mas como aliança. E então, algo extraordinário começa a acontecer. Você nota coincidências que não parecem coincidências. Hill esclarece. Isso é seu sistema de ativação reticular funcionando. Agora você enxerga oportunidades que sempre estiveram ali, mas estavam fora do seu filtro mental. Sua mente só vê o que considera relevante. Quando você progride,
Ela ajusta o foco. É como se novas portas surgissem do nada, mas elas não surgiram agora. Você apenas ganhou a habilidade de enxergá-las. Observe o que acontece quando você decide firmemente prosperar. Pessoas que vibram na mesma frequência começam a aparecer. As que vibram abaixo desaparecem naturalmente. Não é arrogância, é seleção. A vida sempre elimina o que não sustenta seu próximo nível. E aqui Hill faz uma revelação que pode doer. Para evoluir, você precisará superar não apenas seus medos, mas também certas companhias que se alimentam da sua estagnação. Há quem torça para que você não mude porque, se você crescer, a desculpa deles morre. A jornada vai exigir coragem para desapegar de velhos vínculos que não caminham com você. A prosperidade sempre cobra um pedágio. Deixar para trás o que já não te serve. E não estamos falando apenas de pessoas. Há hábitos, pensamentos, distrações que querem te prender na vida limitada que você está abandonando. Observa que muitos estagnam aqui porque confundem fidelidade com prisão. Você não deve lealdade às suas antigas versões. Elas te trouxeram até aqui, e isso é digno. Mas agora, elas precisam sair do volante. Nesse ponto da caminhada, Hill te leva a uma câmara silenciosa dentro da sua própria mente. Lá, repousam suas crenças mais profundas. Algumas foram plantadas por elogios e vitórias, outras por críticas e humilhações. Ele te entrega uma lanterna e diz: ilumine tudo. Identifique a crença que diz que você não merece mais do que tem. Questione a crença que insiste que sucesso é sorte. Desmonte a crença que repete as falas dos que te diminuíram. Toda crença é uma sentença, e você pode comutar qualquer uma delas revogando-a pela repetição de uma nova verdade. Hill pede que você faça um inventário mental. Quais são os pensamentos que mais se repetem quando você está sozinho? Eles te empurram para cima ou te empurram de volta para o mesmo lugar? Ele lembra que pensamentos são como comandos de programação. Tudo o que é repetido se torna sistema operacional. Por isso ele te ensina a substituir. No lugar de "isso é difícil", instalar "isso é treinável". No lugar de "não é para mim", ajustar para "é meu dever crescer". No lugar de "um dia", colocar "hoje começou". A partir desse ponto, a mente não será mais o desafio principal. O mundo exterior começará a testar sua estrutura. Você será tentado pelo atalho, provocado pela pressa, desafinado pela opinião alheia. Hill te diz para observar tudo como se estivesse assistindo à construção de um prédio. Um arranha-céu não se sustenta com pressa, mas com pilares. Seus pilares serão disciplina, persistência e clareza. Não importa se o ritmo parece lento. Importa que a direção seja certa. Lentidão consistente vence velocidade instável. Ele então te mostra algo que poucos aceitam. Resultados não aparecem no início, porque o início é fundação. O solo precisa ser escavado. A estrutura precisa ser fixada longe dos olhos. Quem não entende isso desiste rápido, acreditando que está falhando. Mas os grandes construtores da vida sabem, se ainda não dá para ver, é porque está ficando forte. Hill sorri e diz: persistência é fé aplicada no silêncio. Quando o progresso finalmente se torna visível, você sentirá um choque familiar, medo do próprio sucesso. Sim, o sucesso também assusta. Ele cobra decisões maiores, atitudes maiores, responsabilidades maiores. Muitos recuam justamente quando a vitória está próxima, porque não construíram espaço interno para recebê-la. Hill garante: você está aprendendo essa capacidade agora. Você não será alguém pequeno vivendo uma vida grande. Você será gigante na sua própria mente antes de qualquer grandeza aparecer fora dela. Ele te lembra de algo essencial. Dinheiro, saúde, reconhecimento e liberdade são frutos. O que realmente transforma uma vida é a raiz, a consciência de quem você está se tornando. E é por isso que ele repete: identidade vem antes de prosperidade. O mundo paga caro para quem já se reconhece como valioso e te ignora enquanto você duvida de si. Não porque o mundo é cruel, mas porque ele responde à sua vibração. De repente, Hill para no meio do caminho e observa você com calma. Ele diz que a jornada está prestes a entrar em um território completamente novo. Até agora, você treinou a disciplina, o foco, o desejo e a repetição.
Mas existe um último elemento que acelera todos os outros. Uma força que transforma tempo em aliado, que dobra possibilidades e que coloca o vento a seu favor. Essa força tem o poder de atrair resultados com uma velocidade que pode parecer sobrenatural. Hill respira fundo e declara: quando você ativar o próximo princípio, tudo começará a acontecer ao mesmo tempo. Você verá progresso onde antes via bloqueios. Verá chance onde antes via barreira. Sentirá confiança onde antes sentia hesitação. E não será coincidência. Será consequência. A consequência de alguém que finalmente aprendeu a comandar a própria mente. Então, ele te faz um convite silencioso. Continue, porque o que está prestes a ser revelado vai transformar não apenas o que você faz, mas quem você é. E quando essa mudança acontecer por completo, o mundo não terá outra escolha além de reconhecer: você está pronto para descobrir o poder que desperta quando a fé se torna ação multiplicada, porque a partir daqui, nada mais será como antes. Até aqui você aprendeu a dominar os primeiros pilares: desejo ardente, propósito definido, consistência diária, controle da atenção. Mas Napoleon Hill agora te conduz a um campo ainda mais poderoso, onde o crescimento deixa de ser gradual e começa a se tornar exponencial. Ele o chama de o princípio da multiplicação interna. Esse princípio afirma que o que você constrói dentro de si, crença, visão, hábito, identidade, cedo ou tarde se manifesta fora de você com força multiplicada. É como plantar uma semente pequena que, depois de brotar, se torna uma árvore que dá frutos para o resto da vida. O mundo externo é apenas a sombra do seu mundo interno. Hill te lembra que toda conquista visível é a fotografia de uma conquista invisível que ocorreu antes. O milionário, antes de enriquecer, precisou acreditar que podia multiplicar. O atleta, antes de vencer, precisou se ver quebrando o recorde. O inventor, antes de criar, precisou enxergar o que ainda não existia. O sucesso nunca é um evento, é um processo. E esse processo começa sempre na imaginação disciplinada. A imaginação sem disciplina cria fantasias. A imaginação com disciplina cria realidades. Quando você começa a agir alinhado ao seu objetivo todos os dias, mesmo em pequenas doses, o universo recebe o recado. Ele está pronto para ser testado. Esses testes nunca vêm com aviso. Eles surgem como decepções, atrasos, contratempos. É o cenário te perguntando se você realmente acredita no que diz acreditar. A maioria recua. Mas Hill insiste. É exatamente nesses instantes que sua vida decide para onde vai. Quem continua quando o progresso é invisível conquista, quando o progresso se torna inevitável. Você pode estar se perguntando por que tantas pessoas param. Hill responde sem hesitar: porque confundem dor com fracasso. A dor não é prova de que você está errado, é prova de que você está se tornando alguém novo. O mesmo corpo que resiste ao treino no início, um dia agradecerá pela força adquirida. A mesma mente que tenta sabotar no começo, um dia trabalhará como sua guardiã. O desconforto é o primeiro sinal da evolução em construção. O ciclo da transformação não é linear. Hill explica que existem saltos silenciosos entre os esforços. Você investe energia por dias, semanas, meses, aparentemente sem retorno. Mas de repente, como se a vida tivesse acordado para te enxergar, tudo começa a acontecer. Chamam isso de virada. Hill chama de colheita. Se você não abandona o plantio, a colheita é garantida. A essa altura da sua jornada, você já notou mudanças, por menores que sejam. Mais consciência, mais foco, mais inquietação com a mediocridade. Você já não aceita viver no piloto automático porque agora sabe que tem o poder de escolher cada comando. E essa consciência é o início da liberdade. Quando você descobre que pode ser autor e não apenas personagem, você para de pedir permissão para viver. Mas Hill precisa te alertar. Quanto maior sua ascensão, mais forte será a tentação do retorno ao velho eu. Nos momentos de grande avanço, sua mente antiga tentará negociar um descanso eterno. Ela dirá: você já fez muito. Pode parar por aqui. E se você ceder, perde o momento mágico em que o impulso está mais forte. Por isso Hill te entrega uma fórmula simples e imbatível.
Avance mais um passo quando os resultados começarem a aparecer. É nesse passo extra que o extraordinário nasce. Ele também fala de associação. Ninguém se torna gigante caminhando ao lado de quem se contenta com migalhas. Você precisa conviver com ideias grandes, histórias grandes, pessoas grandes. Não porque elas são melhores, mas porque elas expandem o seu teto interno. A mente se ajusta ao ambiente. Encontre ambientes que te obriguem a crescer. Evite os que te convidam a encolher. Hill diz que existe uma lei universal. Tudo o que permanece estagnado apodrece. Crescimento é o estado natural de tudo que está vivo. Se você não está crescendo, está diminuindo. Se não está avançando, está retrocedendo. A vida não permite neutralidade. Por isso, ele insiste. Todos os dias, algo precisa ser construído. Um hábito, uma ideia, um contato, uma habilidade, uma melhora. Um dia de avanço não parece muita coisa, até que você o repete por 100 dias. Você já pode sentir algo mudando em você. Uma presença interna que antes era frágil agora começa a ter voz. Uma confiança que antes oscilava agora começa a se estabilizar. E essa confiança não vem do elogio alheio. Vem da prova diária de que você mantém sua palavra diante de si mesmo. Essa é a verdadeira autoestima. Gostar de quem você se tornou porque você construiu essa versão com suas próprias mãos. Hill se aproxima e diz com firmeza: você está mais perto do que imagina. Mesmo que os resultados grandes ainda não tenham aparecido, sua vibração já mudou. E isso significa que as circunstâncias estão se reorganizando para te alcançar. A mente que aprendeu a persistir não volta mais a ser a mesma. Você agora tem uma força que não pode ser tirada por ninguém. A certeza íntima de que consegue continuar. Mas há um segredo final que acelera tudo. Um elemento que pode multiplicar resultados de meses em dias. Hill o revela com voz calma, porém poderosa. Quando sua mudança interna se torna inegável, o mundo não terá outra escolha senão se adaptar à sua nova identidade. Você atrairá aliados, recursos, ideias, caminhos secretos que sempre estiveram próximos, esperando o momento em que você estivesse pronto para recebê-los. E ele sabe que você está quase lá. Só falta ativar a faísca que transforma a ação em destino. Só falta conectar sua mente com uma emoção tão forte que fará a realidade se inclinar diante de você. Só falta alinhar sua energia com o propósito que insiste em nascer dentro do seu peito. Hill faz uma pergunta que é, ao mesmo tempo, um aviso e uma promessa. Você está preparado para a fase em que o sucesso deixa de ser um sonho e começa a se tornar uma obrigação? Porque quando você atravessar o portal que está logo à frente, não haverá mais retorno ao que era pequeno. Você nasceu para o ciclo da grandeza, e ele está prestes a começar. Diante dos seus olhos, Napoleon Hill observa você com serenidade, como quem reconhece que a transformação que parecia improvável agora pulsa com força dentro do seu peito. Ele sabe que, neste ponto da jornada, algo profundo já mudou. Você não é mais alguém que apenas deseja. Você se tornou alguém que decide. Há uma diferença gigantesca entre querer e escolher. O querer é passivo, espera condições, pede permissão. A escolha, quando verdadeira, abre caminho com o próprio passo. É por isso que Hill diz que o destino não pertence aos que desejam, mas aos que se comprometem. Agora, ele te conduz ao núcleo da filosofia que atravessou décadas e transformou milhões de vidas. A mente não apenas responde ao mundo, a mente cria o mundo. A partir do momento em que você governa seus pensamentos, você se torna coautor da realidade. A abundância deixa de ser exceção. A prosperidade deixa de ser eventual. O sucesso deixa de ser sonho para se tornar consequência. Não porque tudo se torne fácil, mas porque você se torna poderoso o bastante para não desistir. Hill te revela um princípio final que amplifica todos os outros. A ação alinhada ao propósito. Você já tem o desejo ardente, já despertou o foco, já instalou hábitos disciplinados, já compreendeu que a repetição molda o cérebro. Mas se a ação diária não estiver a serviço direto do que você quer construir, o esforço se dispersa, a energia se esvai e os resultados demoram a aparecer. É como remar sem bússola. Muito trabalho, pouco avanço. Propósito sem ação é sonho. Ação sem propósito é desperdício.
Propósito com ação é destino. Ele pede que você observe com honestidade como tem vivido até agora. Quantos dias você passou reagindo ao que acontece ao invés de criar o que deseja? Quantas vezes permitiu que sua semana fosse definida por urgências alheias? Quantas metas adiadas foram enterradas sob tarefas que não te levam a lugar algum? Hill insiste. A vida que você quer não será construída por acaso. Ela exigirá direcionamento. Exigirá que suas ações conversem com o futuro que você escolheu. E para que essa escolha se torne inabalável, ele revela a maior das ferramentas: a identidade. A mente sempre age de acordo com quem você acredita que é. Se você ainda se enxerga como alguém comum, suas ações serão comuns. Se acredita que é alguém destinado a mais, suas ações seguirão esse destino. Quando você muda o quem eu sou, tudo o mais muda em consequência. É por isso que Hill manda você declarar diariamente com firmeza: eu comando a minha mente e ela me leva ao sucesso. A cada repetição, essa frase cava raízes mais profundas dentro de você. Há pessoas que passam anos tentando mudar a vida, quando poderiam mudar em meses ou semanas, se mudassem a identidade primeiro. Quando você passa a agir como quem já conquistou, o mundo passa a tratar você como alguém que merece conquistar. Não é arrogância, é coerência entre crença e comportamento. A identidade antecede a realização, porque você nunca vai ultrapassar os limites daquilo que acredita ser. É aqui que muitos tropeçam. Eles esperam o resultado chegar para só então acreditar. Mas Hill te ensina o oposto. Você acredita primeiro, depois o resultado aparece. Você planta antes de colher. Você decide antes de enxergar. A fé organizada é o primeiro investimento que o universo exige, e ele devolve multiplicado. Chega então o momento em que o cenário começa a se mover ao seu redor. Oportunidades batem à porta. Ideias se conectam. O que antes parecia improvável se torna natural. Você olha para trás e percebe que aquele que um dia duvidou de si não existe mais. Sua mente mudou. Seus hábitos mudaram. Seu padrão mudou. E quando o padrão muda, o destino se curva. Porque o mundo não tem escolha quando encontra alguém que se recusa a voltar ao que era pequeno. Hill te olha com respeito, como se estivesse diante de alguém que finalmente entendeu o código que tantos ignoram. A liberdade verdadeira nasce quando você se torna autor da própria mente. A partir desse instante, nenhum obstáculo tem poder definitivo sobre você. Desafios surgirão, é claro, mas agora você os enfrenta com coragem, com estratégia, com a convicção de quem não está mais tentando, está realizando. Ele faz uma pausa, respira fundo e entrega a você suas palavras mais valiosas. Se você se comprometer com o crescimento diário, se proteger suas metas como quem protege um tesouro, se agir mesmo quando ninguém estiver olhando, o futuro que tanto deseja começará a correr em sua direção, não como sorte, mas como consequência inevitável. E agora surge a pergunta final, aquela que define se tudo o que você ouviu será apenas inspiração passageira ou o marco de uma nova vida. O que você vai fazer amanhã que prova que você assumiu o comando? Não responda apenas em pensamento. Registre, crie um ritual, tome uma decisão específica, porque a partir do momento em que você decide de verdade, o impossível perde o poder. Hill sorri. Ele sabe que o ciclo está completo. Você agora tem as ferramentas. Você tem o caminho. Você tem o poder. Tudo o que falta é avançar. Então, antes que esta mensagem termine, ele te entrega um chamado claro. Um convite para consolidar essa decisão. Escreva nos comentários, em voz firme, ainda que anonimamente se preferir. Eu comando a minha mente e nada poderá me parar. Esse simples ato é o primeiro passo da nova era que você está inaugurando dentro de si. E se essa jornada te despertou, te fortaleceu ou te fez enxergar o que antes parecia invisível, faça 3 coisas agora, porque elas são o selo do compromisso. Curta este vídeo, porque assim você declara ao algoritmo da sua mente que está escolhendo prosperar. Comente, porque quando você escreve, você programa sua própria realidade. Inscreva-se neste canal, porque essa transformação não termina aqui. Ela está apenas começando. Napoleon Hill conclui com sua mensagem eterna: o impossível só
Existe até você decidir comandar a sua mente. Depois disso, ele se ajoelha diante da sua determinação. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para deixar um legado. Então diga em voz alta, com toda a força que existe aí dentro: eu comando a minha mente. Eu comando o meu destino. Eu nasci para vencer. Agora, avance. O mundo está pronto para ver quem você se tornou.